Bem, olá, a gente está aqui mais uma vez, sempre com um pouquinho de ensino, a gente aprende um pouco mais. Eu tenho me preocupado um pouco com a igreja, eu tenho me preocupado com política, religião, futebol. A gente se preocupa porque são coisas que o pessoal fala, não, não se discute política, futebol e religião. Então a gente vê no futebol que está essa situação dos clubes, uma roubalheira grande, e daí vai. Eu não estou aqui para falar de futebol, mas a gente vê muita roubalheira, estádios não sendo pagos, dívida com os clubes muito grande. De política, você acompanha, você está vendo como é que está a situação. Justamente por isso, por não se discutir, não se falar de religião, não se falar de política, não se falar de futebol. Isso cruiou na mente do ser humano, do brasileiro, de não discutir essas coisas. E sobre a igreja está nessa situação. A igreja está uma vergonha. É triste de a gente ver o jeito que a igreja está se portando. A gente vê pessoas inescrupulosas tomando dinheiro, levando à loucura as igrejas, fazendo show gospel, cobrando batismo. Já o batismo já não existe, tem tantas coisas que a gente precisa aprender para não cair na arapuca deles, não cair no engodo das religiões, eu digo e acrescento a religião evangélica. A religião evangélica está distorcendo mais a palavra do que as outras religiões distorceram por muitos anos. A gente vê a igreja funcionou até aí uns 200 anos atrás, ela funcionou bem, ela era bem rígida, mas erradamente, mas era rígida. Hoje nem a rigidez está se mantendo na igreja. Uma vergonha. Mas eu tenho visto muitos líderes, vamos botar pingo no i. Eu vejo muitos pastores pregando sobre cura e usando alguns textos. E a minha esposa vai dar um estudo sobre cura. Eu estou para gravar ela falando sobre cura, ela gosta muito, porque ela que foi enganada com isso, então é bom para ela. Ela teve 2 cânceres e agora uma pneumonia. A pneumonia esteve para morrer, teve 40 dias, 20 dias em estado de coma, ou estado de coma não, esteve na UTI, mas graças a Deus, ou a médicos. Isso aí a gente vai esclarecer bem para você. Você que me conhece, sabe que o testemunho da minha filha levou a minha esposa para os Estados Unidos, levou para Israel, de acordo com ela vai ensinar. Mas eu vejo o testemunho da Jesus andando sobre as águas. E eu vejo pastores arrancar dinheiro, arrancar fortunas dentro da igreja, porque se você não tem fé, Pedro não teve fé, afundou, você vai se afundar, porque se você não tem fé, Jesus andou sobre as águas e falou para Pedro, vem, ele está falando para você, vem, demonstra a sua fé, ou seja, ele está pedindo o teu dinheiro, para você provar a sua fé, botando dinheiro lá para Jesus, lá na igreja, para Jesus não, para ele, para a igreja dele, para a denominação. Ele enriquece e você empobrece. Mas será que esse texto é exatamente isso? O que era para acontecer quando Jesus andou sobre as águas? Outro texto é usado, aquele da mulher do fluxo de sangue, que foi curada, porque ela dizia, somente se eu tocar na orla dele. Se eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. Eu tocar na orla dele. Então havia uma grande luta para tocar na orla de Jesus. Aí Jesus fala, alguém me tocou. Alguém me tocou. E ela foi curada. Então as pessoas falam, você tem que tocar na orla de Jesus, você tem que fazer isso, você tem que ir, você tem que transpor obstáculos e tocar na orla de Jesus. Geralmente é uma semente, um dinheiro, alguma coisa assim. Eu sempre estudei a Bíblia e sempre tenho como resposta a própria Bíblia. Eu não uso outro argumento para aprender sobre a Bíblia, eu uso a própria Bíblia.
O livro de Malaquias, no capítulo 2, ele diz um trecho interessante, eu vou ler aqui para vocês. Em Malaquias 4:2 diz assim, não, deixa eu ler o texto, depois eu leio no hebraico. Malaquias 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Interessante, né? Ele está dizendo aqui que para vós que temeis o meu nome, ele está dizendo lá no Velho Testamento, uma profecia do Velho Testamento, que viria alguém que ia ter meu nome, ou seja, nascerá o sol da justiça, que é o nascimento de Jesus, e nele a cura, trará a cura. Bom, o que significa lá as suas asas, né? Trará cura nas suas asas. A palavra asa, ela vem do hebraico kanaf, kanaf é do hebraico. Ela significa orla das vestes. Então havia uma profecia no Velho Testamento de que se tocasse a orla de Jesus, haveria cura. Não é invenção dos dias de hoje. O povo judeu, não a igreja, o povo judeu deveria tocar na orla de Jesus. Eu te pergunto, você consegue tocar na orla de Jesus? Hoje Jesus é espírito, então você não toca nas vestes dele. Então cuidado com o que você ouve. Você jamais vai tocar na orla de Jesus. Que nem falo da ceia. Fazer a ceia em memória de mim. Jesus ressuscitou? Ressuscitou. Está dentro de você? Tá. Então por que você vai fazer ceia? Um outro aprendizado. Tem estudos sobre a ceia. São 78 estudos. Agora mais de 80 já estudos na minha página. Bom, então isso significa que havia uma profecia. A palavra tizit, ou seja, ela veio do hebraico kanaf, significa orla da veste. Nas orlas da veste de Jesus, era só tocar nas orlas. Quem teve acesso a essa cura? Quem conhecia as Escrituras. Quando Maria recebe Jesus, o anjo fala assim, olha, você vai conceber e dar à luz. Ela fala assim, cumpra-se em mim o seu querer. Aliás, outra coisa, a Bíblia não diz que de uma virgem nasceria Jesus. A Bíblia diz de uma moça. Eu vou dar esse estudo para você. A Bíblia nunca diz que Maria era virgem. A Bíblia diz que era uma moça nova, daria luz a Jesus. Bom, e agora que Jesus andando sobre as águas? Você lembra quando Jesus pergunta para os discípulos, ele fala para Pedro assim, e tu, que dizes quem sou? Ele disse aos discípulos, tu é um profeta, um ser espiritual, sei lá, porque eles falam um monte de coisa, né, para Jesus. Mas Pedro diz uma coisa, tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo. Jesus fala, por causa dessa declaração, você, Pedro, vai se tornar Petra, né? Pedro vai se chamar Pedro, ele não chamava Pedro. Eu fundo a minha igreja. O que é que Jesus veio fazer aqui na Terra? Veio, através da nação de Israel, salvar o ser humano, tanto judeus como gentios. Salvando judeus e gentios, de que forma? Com sinais, provando que ele era o Messias. Então, tocar nas vestes deles e a pessoa ser curada, aos conhecedores da palavra de Deus, aos conhecedores das profecias, saberiam que ele era Jesus, porque tocaram na veste dele e ele foi curado. A pessoa foi curada. E quando ele anda sobre as águas, você sabe o que falaram para ele? É um fantasma. Aí Pedro falou, mas eu venho andando sobre as águas. Ué, mas o que vocês dizem que eu sou? Um fantasma? Então, não é Jesus. Não é o Filho do Deus Altíssimo.
Pedro entrou, pisou nas águas, afundou. Por que ele afundou? Porque ele não era o filho de Deus. Ele não era o filho do Deus Altíssimo. Aí estão as atrocidades. Pedro afundou porque ele não era o filho de Deus. Agora, por que Jesus andou sobre as águas? Porque ele tinha esse privilégio. Deixa eu dar uma olhada aqui na Bíblia. Em Isaías 53, o que diz aqui? Não, deixa eu. Aqui. Isaías 44, 27 diz assim: a Bíblia diz: que digo a profundeza, seca-te e eu secarei os teus rios. Aqui está dizendo, esse versículo de Isaías 44, mostra o poder de Jesus Cristo sobre a natureza. Jesus tinha poder sobre a natureza. Lá em Lucas e Marcos 4 e Lucas 8, Jesus acalma o mar, dá ordem ao mar. Aí pergunto, quem é esse que dá ordem ao mar? Quem é esse cara aí? Eles deveriam dizer, é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. É ele, é Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Foi o que Pedro disse. Ele fundou a igreja. Os discípulos andavam com ele, ele fazia os sinais e eles não descobriam que ele era Jesus. Não descobriam que ele era o Filho do Deus Altíssimo. E ele fazendo sinais. Esse livro, Isaías 44, mostra o poder que ele tem sobre a natureza. Ele tendo poder sobre a natureza, andando sobre as águas, acalmando as tempestades, a igreja deveria dizer, a igreja não, os judeus, conhecedores das escrituras, como eram os discípulos, deviam falar, é Jesus. E aí a gente pega esses textos e enfia a goela abaixo. A gente não. Os pastores, líderes, enfiam goela abaixo, fazem rezas, orações prolongadas, querem aparecer, querem dizer que são poderosos, que têm o poder da cura, que têm o poder de curar, e seja lá o que for. Querido, assista meus vídeos. Tem o meu nome, José Carlos Windet, você acessa, tem mais de 80 vídeos, dá para aprender muita coisa. E tem muita coisa que eu falei sobre cura já, sobre sinais. Agora nós vamos falar sobre cura de novo, e eu vou falar um pouco sobre demônio. Eu amo falar sobre demônio. Eu acho tão legal. A igreja se perde tanto nisso. Estou vendo que a igreja evangélica está mais endemoniada que o próprio capeta.